Direito Penal 2, Crédito 3, Aula 1, data 22 de outubro de 2014, assunto Penas Restritivas de Direito. Bloqueei agora. Bloqueei, você viu? Não é? Não vai escutar. Vai escutar. Vai. Vamos lá. Pessoal, as penas restritivas de direito foram criadas e previstas com força constitucional na Constituição de 88. Tá? Então, nós estamos falando aqui de penas que já coadunam com a ideia de uma ordem garantista. No fundamento garantista, que é de Luiz de Ferraroli, é necessário criarmos novas penas que sejam substitutos penais, ou seja, substitutivos às penas privativas de liberdade, já que a pena de prisão, a pena privativa de liberdade, se mostra uma pena falida, entrou no processo de falência, é necessário criarmos outras penas. E a Constituição de 88 já apresentou essa ordem garantista. Na ordem do direito penal máximo, essas penas seriam afastadas, não seriam um posicionamento clássico, nós não teríamos uma visão maior com a aplicação dessas penas. Mas na ordem garantista, que é a nossa Constituição de 88, precisamos de penas que sejam substitutos às penas privativas de liberdade. Por isso que nós criamos as chamadas penas restritivas de direito. Alguns autores criticam esse termo, restritivas de direito, porque, a bem da verdade, algumas das penas não constituem restrição de direito. Por exemplo, se eu falo perda de bem e valor, isso não é restrição de direito, é a perda de um bem. Se eu falo de prestação de serviço à comunidade, isso não é a restrição de um direito, é uma obrigação de trabalhar. Então, nem todas as penas são de restrição de direito propriamente dito. Apesar dessa crítica, ao meu ver, é uma crítica vazia, porque a ideia de criarmos penas restritivas é apenas no sentido contrário às penas privativas de liberdade. Então, por isso que foram denominadas dessa forma, e a ideia da nomenclatura não vai mudar nada em relação ao conteúdo dessas penas. Elas são melhores do que as penas privativas de liberdade, individualizam mais a pena em relação à pessoa que vai cumprir a sanção que é imposta, tá, comparada com a pena privativa de liberdade. Em outras palavras, é uma pena, ou é um conjunto de penas eficazes, penas eficientes, de fato. Nós podemos perceber isso pelo grau de incidência. O índice de incidência no Brasil em relação à pena privativa de liberdade, em alguns estados, já chegou a 90%, em outros estados 80%, mas a nossa média sempre oscila de 60% a 70%. O que é isso? O que quer dizer isso? De cada 100 pessoas cumprindo pena, 60 no mínimo voltam a delinquir. E ainda dentro daquele período depurativo é um número muito alto, um número altíssimo. Em relação às penas restritivas de direito, boa noite, Felipe. Nossa, gente! Em relação às penas restritivas de direito, o índice de reincidência, a reincidência média aqui. Alguém faz essa ideia? Se na pena privativa de liberdade 60%, até 90% em alguns estados. 40%? Coloquei 20, entre 20 e 30. 20%, 30%? E aí, quem dá mais ou menos? Eu acho que é uns 30, tá? 30%? 25%. O índice médio é esse. Ou seja, de cada 100 pessoas cumprindo o PRD, apenas 5 voltam a delinquir. Só por esse dado dá para comprovar que a PPE, comparado com essa prejudicial, a PRD é bem melhor. Agora, uma questão: essas penas aqui no Código Penal não aparecem no preceito sancionador. Não estão nos preceitos sancionadores. Ou seja, se nós abrirmos o Código Penal do artigo 121 ao 361, nós não vamos encontrar um crime com a pena restritiva de direito. Para alguns autores isso é ruim, tá? Porque já deveríamos aplicar a PRD desde logo, como acontece, por exemplo, com a lei de drogas. Tá lá na lei de drogas, quem importa drogas para consumo pessoal não pode ser aplicado no PL, já é aplicado no PRD direto. Estão nos que? Não estão nos preceitos sancionadores. Eles não aparecem nos preceitos sancionadores. E aí, parte da doutrina critica exatamente por conta disso, informando que já deveria aparecer uma forma de incentivar o juiz a aplicar o PRD. Por outro lado, ao meu ver,
e aí acompanhando boa parte da doutrina, o Código Penal do legislador fez a escolha correta. Ao invés de colocar a PID logo no preceito sancionador, ele resolveu estabelecer requisitos para a substituição. Requisitos para a substituição da PPL por PLD. Isso é melhor? Com certeza, porque o juiz vai ter um rol de 5 espécies de PLDs diferentes. E dentro de uma delas, nós vamos encontrar mais 4 espécies. Ou seja, no total nós temos 8 PLDs que o juiz pode escolher qual é a melhor para cada caso. Se já estivesse prevista lá no preceito sancionador, ele deveria aplicar aquela. Mas como ele vai substituir, e o código apresenta quais são os requisitos para a substituição, é melhor que ele acabe escolhendo a mais adequada para cada caso. Por isso que é aqui uma pena que vai indicar uma possibilidade de individualização maior do que a pena privativa de liberdade. Porque funciona da seguinte forma: o juiz aplica na sentença, passa por aquele critério trifásico, circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, causamento e diminuição, e aplica a pena privativa de liberdade. Logo em seguida, ele verifica se estão presentes os requisitos. Se estiverem presentes os requisitos, ele substitui na mesma sentença pela pena restritiva de direito. E aí ele vai escolher qual é a pena restritiva de direito mais adequada para cada caso. Se é uma prestação de serviços à comunidade, se é uma perda de um determinado bem, se é uma limitação de final de semana, interdição de algum direito. Tá? Então ele vai observar qual é a pena mais adequada para cada caso. Então, no Código Penal, nós não vamos encontrar nos preceitos sancionadores, não tem lá crime, pena, qualquer PRD. Sempre aparece multa, ou pena privativa de liberdade com multa, ou só PPL, ou só multa, e aí o juiz poderá substituir ou não por uma pena restritiva de direito. Tranquilo? Beleza aqui? Somente? Essa substituição aqui pode ser feita antes do início da execução, então antes da execução da pena, antes da execução da PPL, ou pode ser feita uma substituição após ou durante a execução da PPL. Vou colocar aqui durante a execução da PPL. São duas situações aqui distintas, tá? Durante a execução da PPL. Nesse primeiro caso, o juiz aplica a pena privativa de liberdade, verifica na sentença se é possível substituir ou não, sendo possível, ele substitui. No segundo caso, não. A pessoa começa a cumprir a PPL, depois que está cumprindo parte da PPL, ele tem direito à substituição por uma PRD. São dois casos distintos, com requisitos também distintos. Vamos lá. Primeiro requisito para substituir a PPL por PRD, antes do início da execução da PPL, para se evitar o cumprimento da PPL. Primeiro, sendo crime doloso, a pena aplicada deve ser de até 4 anos, menor ou igual a 4 anos. Sendo crime doloso, só pode ser aplicado o PRD se a pena for de até 4 anos. Passou de 4 anos, não pode aplicar mais, substituir a PPL por PRD. Agora, se for crime culposo, não há limite. Por crime culposo, não há limite. Crime doloso, pena aplicada de até 4 anos, menor ou igual a 4 anos. Crime culposo, não há limite temporal. Se for aplicado para um crime culposo uma pena de 6 anos, pode substituir a PPL por PRD? Pode. Agora, crime doloso, só se for até 4 anos. E a pena aplicada, não é a pena lá do prevista em abstrato, não. É depois que o juiz aplica a pena que ele verifica isso. Tá? Tem alguns juízes, inclusive, que só para, ao meu ver, faz outro sentido. Só para sacanear, vai lá, 4 anos e 15 dias, 4 anos e mês. E acaba inviabilizando, né? Quando ele poderia dosar a pena lá pelas circunstâncias judiciais de forma a deixar a pena menor, até 4 anos. O juiz ele sentencia 4 anos, certo? Quem vai fazer essa troca é ele ou o juiz? O próprio juiz. E o juiz da execução pode também depois, se o juiz não fizer essa troca, o da execução pode fazer isso? Pode com os outros requisitos. A gente vai ver quais são os requisitos. Aí durante a execução. Durante a execução. O segundo requisito
O crime praticado pelo indivíduo não pode ter sido com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, o requisito é ausência de violência, grave ameaça, boa noite, grave ameaça contra a pessoa. Uso de violência e grave ameaça contra a pessoa. Se praticou o crime com emprego de violência e grave ameaça, não pode substituir a PPL por PRD. Exceção: crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles julgados pelo GCRI, Juizados Especiais Criminais. Nesses aqui podemos substituir a PPL por PRD, mesmo tendo a violência e grave ameaça contra a pessoa. Então, isso aqui é definido pelos tribunais, Se o crime for praticado por emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, não pode substituir a PPL por PRD, salvo se tratar de crime de menor potencial ofensivo, que são aqueles de competência do GCRI, Juizados Especiais Criminais. Desses nós podemos substituir. 3 exemplos: lesão corporal leve, constrangimento ilegal e ameaça. Para quem quer anotar os dispositivos, 129, artigo 129, 140, as exceções, 140, 129, 146 e 147. São 3 exceções que nós encontramos aí. Porque são infrações, ameaça, lesão corporal e constrangimento ilegal. São 3 infrações de menor potencial ofensivo com emprego de violência ou grave ameaça. Mas nesses 3 casos, o juiz pode substituir a PPL por PRD, sem nenhum problema. No caso de crime, sim. E esses 3 crimes vão para o GCRI. 3 crimes que vão para o GCRI. Construção dos tribunais. Terceiro, não reincidência em crime doloso. Não reincidência em crime doloso. Nós temos exceção a isso? Temos. Exceção. Se o juiz considerar como adequado, considerar a PRD como mais adequado, mesmo sendo reincidente em crime doloso, ele pode substituir, desde que não seja reincidente específico. Ou seja, reincidência específica. Exceção. E aqui, em relação à incidência, para ficar mais fácil essa interpretação, normalmente a gente faz a seguinte tabela: incidência em crime culposo. Então a gente separa a incidência geral ou genérica em crime doloso e a incidência específica em crime doloso. Aqui é o primeiro caso, primariedade. Vamos lá. Se o réu é primário, pode substituir? Pode. Se o réu é incidente em crime culposo, pode substituir? Pode. Se ele é incidente geral em crime doloso, pode substituir? Como regra, não. Então a regra, não. Excepcionalmente, sim. E se o indivíduo for incidente específico em crime doloso? Nunca. Não, porque nunca é muita coisa. Hã? Não, porque nunca é muita coisa. Mas é nunca mesmo. Jamais. Esse incidente específico não pode. Esse juiz lá do sul não trabalha. É, verdade. Me convenceu. Parabéns, Valdez. Hã? Parabéns, Valdez. Parabéns.
baseado na jurisprudência sulista, que é inovadora, garantista ao extremo, até beirando o absurdo do garantismo. É bem. Eu vi o vice no congresso do outro. É o Milton, né? O outro aqui, no cabelo branco. É o Milton. Eu nunca esperei aquilo ali. Eu sabia que o Milton era garantista, mesmo porque ele tem um. Mas ele chega a ser abolicionista. A impressão que eu tive, não sei se foi impressão de só minha, mas a impressão que eu tive nos congressos daqui, que são congressos excelentes, são bons, tem bons palestrantes. Mas normalmente quando vem palestrante em sul, os sulistas eles chegam e apenas despejam lá como se fosse uma coisa. Semente larga aqui qualquer. Não é como se fosse uma coisa assim sem preparo. Parece que veio para cá, não estou indo lá para o interior da Bahia, vou falar qualquer coisa, tá bom. Eu senti isso na palestra de mim. Senti isso. Estava dando papo, principalmente ele, bem normal, Assim, e sem nenhum compromisso com. Eu senti isso. Eu não sei se é o jeito dele. Eu conheço as obras de Hamilton, são obras excelentes. Garantismo penal, garantismo aplicado à execução penal, com o trabalho da execução. Mas quando eu ouvi a palestra dele, foi uma palestra, para mim, completamente descomprometida com o evento, eu fiquei decepcionado. Porque deu a impressão, tipo, vai ter que conversar, vou lá falar qualquer coisa, preciso preparar. Duvido que se fosse um congresso numa capital, um congresso reconhecido, porque esse congresso é reconhecido, mas é no interior da Bahia, muita gente não valoriza. Se ele iria fazer a mesma coisa, não iria. Ele iria preparar mesmo e levar o material. E tem muitos, não foi o primeiro que fez isso. Vamos lá. Tranquila essa questão da incidência? Tranquilo? Beleza? Quarta e último requisito: circunstâncias subjetivas favoráveis. Quais são essas circunstâncias subjetivas? Aquelas lá do artigo 59 do Código Penal, circunstâncias judiciais. Isso, artigo 59. Mas nós não analisamos duas, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Exceto, nós não analisamos mais. Duas das 6, das 8, nós não analisamos duas. O comportamento da vítima. Comportamento da vítima. E as consequências do delito. Esses aqui não são mais analisados. Porque é o seguinte, o juiz vai ter que verificar se essa pena é adequada ou não para o indivíduo. O comportamento da vítima e consequência do delito não tem nada mais a ver com o indivíduo, é a ver com circunstâncias externas, com a vítima e as consequências do delito. O que nós analisamos? A culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias da prática do crime e os motivos do crime. São as 6 analisadas. Nós não analisamos mais essas duas aqui. Todos esses requisitos devem ser analisados cumulativamente. Vou escrever isso aqui. Na ausência de um deles. Na ausência de um deles, nós não podemos substituir a PPL por PND. São requisitos cumulativos. Deixa eu só fechar essa tela. Tranquilo aqui os requisitos? Não faça isso. Tome outro. Outro é ruim. Vamos lá. Tá.
Italina no centro, né? Mais do lado. Eu tomei muita Italina. Eu já experimentei muito. Alguém escutou? Não, eu sei porque eu vou falar, ainda tem que falar que faço faculdade. Não faço isso não, Italina não. Tinha uma colega minha, colega assim, da faculdade, ela formou bem antes, foi da primeira turma que estava fazendo. Ele estudava para o curso de magistratura. Teve um ataque cardíaco, alguma coisa assim, eu não entendo nada de medicina. E aí, os médicos desconfiaram por conta da quantidade da substância, o princípio ativo da Ritalina. Eles usaram muito. Eu não sei se realmente. Chegou a hora de não fazer efeito mais. Que dependendo se você ficar usando sempre. Tem um antidepressivo aí. Eu tomei muito por conta do mestrado, era uma média de no mínimo 300 até 700 páginas por semana para ler e fechar. Eu tinha muita coisa para fazer. É complicado. Agora eu não estou vendo muito mais. Vamos lá. Durante a execução da PPL, aqui são casos em que o juiz de conhecimento não substitui a PPL no PID. Então, quando a pessoa começou a cumprir a PPL, depois de cumprir parte da PPL, é que o juiz de execução, nesse caso, acaba substituindo a PPL no PID. Então, quem faz a substituição antes da execução é o juiz de conhecimento. E aqui, durante a execução, é o juiz da execução. Juiz de execução. E os requisitos são completamente diferentes. Tá? Primeiro, a pena aplicada deve ser menor ou igual a 2 anos. Agora tá difícil. Cumulativo. Então, pena de até 2 anos. Começou a ser pena privativa, já com pena privativa de verdade, e no curso da execução o juiz substituiu. Segundo requisito, o indivíduo deve ter cumprido um cumprimento mínimo de, nesse caso é menos, 1/4 da pena. Cumprir 1/4 da pena, consegue a substituição. Terceiro, deve estar cumprindo pena em regime aberto. Quarto, antecedentes e personalidade favorável. Pessoal, aí não dá, né? Eu estou tentando mostrar, aí não dá. Qualquer conversa que você saber aqui aberta, qualquer conversa que chefe. Depois chamar mais educado. Hã? Não sabe. Tá fácil pra mim. Tá fácil pra ele, ele classe média. E pra você que tá lascado pra ninguém. Ah, meu Deus. Esses requisitos aqui também são cumulativos. Cumulativos. Mas falta um também não pode ser substituído. Lembrando, aqui antes de iniciar a execução, aqui durante a execução. Favoráveis. Primeiro caso aí na circunstância, o juiz tem que fundamentar 6. Sim. Agora não precisa, como ele já fez durante a disciplina da PPL,
ele só precisa citar as seis e informar que são favoráveis. Ele só precisa citar e dizer que são favoráveis. Apenas isso. Precisa escrever cada uma mais uma vez, porque na mesma sentença já tem isso. Essa personalidade aí favorável seria o quê? Comportamento na sociedade? A questão é essa, a personalidade é um conceito indefinido. Então, o juiz de execução, a pessoa pode requerer isso aqui. O juiz de tomar não sua personalidade, não importa a execução já vai dele. Você não vai se adaptar a uma restritiva de direito. É um elemento muito subjetivo, vago e preciso aqui, essa questão da personalidade. Cada pessoa. Tranquilo aí? Parte dos requisitos, tá tranquilo? Vamos lá. Sim, aqui não tem referência de crimes dolosos e culposos, não. Aqui a lei de execução só traz esses requisitos. A bem da verdade, isso aqui só é trabalhado lá na execução, em processo penal. Mas como nós trabalhamos com substituição PPL por PID, é bom a gente trabalhar nos dois momentos já. Não pode ser doloso também. Aqui não precisa de ser doloso nem culposo, né? Tanto faz, doloso ou culposo. Saiu, tá? Saiu? Tem prova de civil amanhã, né? Deus é mais. É qual civil? Qual civil é? Civil é contrato? Teoria geral ou espécie? Contrato. Então é civil 4. É civil 4. Calma, menina. Calma, menina. Vamos lá. Tempo de duração da PLD. Processo o quê? Pior. Resposta do réu, né? Prestação, convenção. Oi? Vai lá. Pode tentar devagar dentro do site. Chegar ao ponto da pior lugar. Deixa eu perguntar aqui se tem qualquer coisa. Tempo de duração das E ela colocou Tempo de duração. Bom dia, né? Bom dia, doutor. Eu falei, quanto mais próximo da faculdade, mais tarde chega. É como você depende de mulher para ser dentro de casa. Eu ligava 45 minutos, eu vou chegar na casa dele até aqui. É o caso de você depender de mulher para ser dentro de casa. Alguém tem que ter. Marisa, desamarra ele, ele só não vai mais. Bora longe, né? Pode pegar muitos transportes. Você tá com a estrela no braço aí? Ô, Salvador, bora lá no Ipuí, tá indo lá pra Graça. Você viu a imagem que eu mandei? Aí, ó. O grupo é só política. Rapaz, hoje teve uns 3 grupos hoje, no caso parte, tudo quanto é grupo, o pessoal me emociona. Os 3 grupos, teve pau feio, teve gente que saiu, teve gente que brigou, que virou inimigo. Tá distante não, viu? Ó, A gente se ama, a gente se ama. Mas amigo, ó, amigo da época de faculdade, amigo de 10 anos. Eu vou comigo na SUS com meu cunhado. Mas você
vantagem, isso é vantagem. Isso aí já é reconhecido feito. Não é como na política. O seu irmão é. Não, esse aí é irmão. A sorte é que a irmã dele já casou. Agora pergunta quem irmão dele fez o carro dele. E o que eu fiz com o carro dele? Eu emprestei meu carro com meu cunhado, que é casado com uma vereadora do PT, e ele disse também. Aí disse que ia montar o meu carro. Não tem problema, o carro dele tá todo de arresto lá. Só dá problema, vai dar. Hoje ele tá tendo foto. Porque o meu carro ninguém conhece, o carro dele, a região dele toda não conhece. Quando você não sabe lidar, aqui mesmo a gente briga. Já parou briga. O cunhado mesmo, e a mulher dele que é do PT, ela manda coisa pra mim, eu mando, mas com nível de respeito, entendeu? Todo cidadão lá que é casado com minha irmã, ele foi tão ridículo que ele saiu do grupo da família. Você sabe de tudo. Eu não sou administrador, né? Ele vai entrar no trabalho. Vamos lá. Pessoal, algumas PEDs são mensuráveis pelo tempo. Tá? Nós podemos medir pelo tempo. Então, como é que nós sabemos se uma PED é mensurável pelo tempo ou não? Simples. Se nós perguntarmos por quanto tempo vai durar essa PED e conseguimos encontrar a resposta, é uma PED mensurável pelo tempo. Já outras PEDs, nós não vamos encontrar essa resposta. E é por uma questão lógica. Tá? Se eu perguntar, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade, por quanto tempo vai durar a prestação de serviço à comunidade, eu encontro uma resposta. Interdição temporária de direitos, por quanto tempo vai durar uma interdição temporária de direitos? Eu encontro uma resposta. A limitação do final de semana, por quanto tempo haverá limitação do final de semana? Eu encontro uma resposta sobre PIDs misturados pelo tempo. Não precisa se preocupar com elas agora, porque a gente vai estudar cada uma ao seu tempo. Agora, se eu perguntar, a pessoa vai ser obrigada a pagar determinado valor como prestação pecuniária. Por quanto tempo? Lógico que não. Qual é o valor? Não é o tempo, é o valor. O juiz vai determinar a perda de um determinado bem ou de um determinado valor. Por quanto tempo? Não. Qual o valor? Qual é o bem? Então, vamos dividir nas PEDs que são mensuráveis pelo tempo e as não mensuráveis pelo tempo. Para que isso? As PEDs que são mensuráveis pelo tempo, que são elas: prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, limitação de final de semana. Essas três têm a mesma duração da PPL de origem. Prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos. Mas está bem para lá quanto desse prato. Essa última aí, professor, LFS. Essa é LFS? Limitação de final de semana. Nesse caso, tem a mesma duração da PPL e da origem. Digamos que uma PPL de 2 anos foi substituída por uma PRD. Se for uma PRD mensurável pelo tempo, uma dessas aqui, o tempo de duração dela vai ser de
2 anos. Por exemplo, 2 anos de PPL, se for prestação de serviço à comunidade, 2 anos de prestação de serviço à comunidade. Se tiver cumprido, por exemplo, aí 1 ano, aí vai ser mais 1 ano de prestação. Como assim? Por exemplo, está na PPL, aí vai entrar com uma restrição de direito. Se ele já cumpriu 1 ano de PPL, ele saiu, vai cumprir mais 1 ano nessa da restrição de direito? No caso como esse aqui? Sim. Sim. Só mais 1 ano, só o que falta. Ô professor, essa IPD é o que mesmo? Interdição temporária de direitos. Prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, limitação do final de semana. Seu doido tem que ficar sem dela. Oi? Interdição aí, o doido dela tem que ficar mais 2 anos sem dela, sem encostar. Sem essa dela. Que deveria ser encostar dele. Aquele cara, aquele serial que foi preso, ele mandou 39, 29. Até agora, 39 não tem professor. Porque tem o tempo, né, aquele tempo mínimo máximo para explicar. Como vai ficar a vida dessa criatura? Fica preso de borrar lá, você solta. 30 anos isso. E aí vai querer mais ficar brincando, vai ficar uns 15. Se conseguir progressão de regime, mas dificilmente vai conseguir progressão, porque se ele for condenado por 39, no mínimo aí 20 anos para cada crime, no mínimo, por baixo. Dá quanto aí? Dá quase 20 anos a cada crime. quase 60. Não, mais 60. Não, 780 anos. 780. Aí nesse caso ele vai conseguir progressão, 30 anos em regime fechado. Aí o cara vai para as 10 encarnações aí, vindo. Ele está com quantos anos hoje? 30 anos? 26. 26 com mais 30, com 60 anos é uma boa aí. Agora- Aposentado temporário. Agora, eu acredito que em um caso como esse, a pessoa é psicopata. E para psicopata, não deixando o poder garantismo de lado, não deixando o garantismo de lado, mas para mim o psicopata deveria ter pena de prisão perpétua. O psicopata não tem jeito. E esse não vai falar? Não tem cura para aplicar medida de segurança. Se for preso, depois que sair 30 anos, ele não consegue, ele vai voltar. Se ele não matar, alguém vai ver. Ele tem necessidade, né, de matar. Ele vai se matar. Ele disse que deve se matar com a lâmpada, mas disse que os corpos não foram suficientes para ele. São necessidades dele, então ele tem a 1, 2 e a 3 agora. Se é necessidade dele, necessidade 1, a tem 2 e agora os 3 tem que matar. Ele pediu para desligar a luz, porque ele está sofrendo a fera, né? Aí você pediu para desligar a luz, ele fez o filho. Aí se ele tirou a lâmpada, os meninos, gatinhos, que ele voltou. Aí chamaram, quando chamaram, ele se fudeu assim, perdeu sangue, né? Nossa, você mordeu? Ele se morrendo. Ele tentou suicídio. Quem tentou? O cara lá, ele Tentou? tentou? Com a lâmpada. Novidade, ele quer todo mundo. Eu só não defendo a pena de morte em relação a psicopata, porque poderia gerar morte de inocente. Por exemplo, uma pessoa que foi presa, e a pena de prisão perpétua não determinaria a pena de prisão perpétua ou prisão por prazo indeterminado, e aí, se acontecesse depois de comprovar a inocência, um erro judiciário, a pessoa ainda teria como. Doutor, isso você lembra do caso que aconteceu no ano passado, de 3 pessoas que foram condenadas a homicídio e depois descobriram que essas 3 pessoas não foram que cometeram homicídio, mas aí a Procuradoria estava se empenhando em continuar a manter os caras presos. É um do Ceará, mas o outro do Rio Grande do Norte, 3 casos. Eu vi um em relação ao crime de furto, não é o mesmo caso, mas um em relação ao crime de furto. Passando ao rápido, não sei. Há casos como esse. A justiça criminal brasileira que falha em vários sentidos, e há várias situações. Eu tenho 2 clientes que ficaram presos 3 anos e 2 meses, acusados da morte de um policial, mas não foram eles foram absolvidos. A promotoria estava acusando que eles teriam comprado, porque a pessoa que confessou era um criminoso já com várias passagens,
recebeu o dinheiro para assumir. Exato. Mas a promotoria estava mantendo que a possibilidade deles terem comprado o matador. Já está alinhado dele. Inteligente. Complicado. Vamos lá. Pessoal, em relação às PLDs mensuradas por tempo, nós temos um caso específico, que a determinação não é da PPL da origem, que é o caso do artigo 28. A limitação do final de semana? Não a prestação de serviço à comunidade. O artigo 28 é o crime de porte de drogas para consumo pessoal. No caso do crime de porte de drogas, da lei de drogas, não pode ser aplicada a pena privativa de liberdade para depois substituir. É aplicado logo o PRD. E entre as PRDs aplicadas, nós temos a prestação de serviço à comunidade. Mas nesse caso a própria lei fala, se for primário, 5 meses no máximo. Sendo residente, 10 meses no máximo. Não, aqui é separado. É uma observação. As não misturadas a gente vai estudar um pouco mais à frente. Com a PLD, exceção aqui, as PLDs que são mensuráveis, o artigo 28 da Lei 11343 não traz PPL para depois substituir por uma pena privativa de liberdade. Ele já aplica a prestação de serviço à comunidade direta, ou 5 meses sendo primário, ou 10 meses sendo incidente. Então, constitui exceção a essa ideia de substituição aqui desses PLDs. Da conversão, depois de conversão. Isso ali é 5 anos, é, professor? Embaixo? 5 meses. Hoje eu tô calmo. 5 meses? Hoje eu tô calmo. Então, eu sou chateado. Se eu tivesse nervoso, eu ia ser. Eu não quero nem lembrar dessas primos, você deve ter até ainda não vi. Aqui na final foi a primeira vez que eu fiz. Pena prevista do inciso do cabo estativo. Eu acho que Pode ir lá, não. não, ela fiscaliza. Então aí você está esperando só para ela não sustentar na sala. E dá um aviso pra ela, né? Eu não sei se vai ela não sei. Mas até outro dia, ela, esses dias não, ela fez o favor comigo, ela pegou lista. Ela é uma pessoa que ajuda também as empresas. Mas outro dia eu pedi para que ela, não, para que ela fizesse um pedido para que os alunos que estivessem lá na frente fizessem silêncio. Ela falou que não poderia fazer isso, não, porque ela estava para fiscalizar os professores, que ela, no momento estava ocupada fiscalizando a frequência dos professores. Ou seja, esse treinamento limitado. Mas aqui na final estava precisando de uma pessoa para fiscalizar os professores. Isso não é na gravação, mas muitos professores estavam faltando. Passavam atividades, deixavam isso. Ah, isso não acontece. Acontece. Agora não é mais. Agora esse Agora não, porque Conversão de PRD. Pessoal, alguns autores chamam a conversão de PRD de uma espécie de regressão de pena. Só que não existe regressão de pena. A regressão se dá em regimes. Quando a pessoa sai do aberto e vai para o fechado, do semiaberto para o fechado, isso é regressão. A conversão de PRD se dá quando uma PRD volta a ser pena privativa de liberdade. Vocês lembram que em relação à multa, quando não era paga, ela não poderia voltar a ser pena privativa de liberdade. A PRD não. Se a PRD é descumprida, ela volta a ser pena privativa de liberdade. Então, nós temos algumas causas de conversão. A primeira delas é o descumprimento injustificado. Descumprimento injustificado. Nesse caso, será feita uma audiência chamada audiência de justificação.
com o juiz da execução. O juiz da execução vai marcar uma audiência de justificação para ouvir, para ter a oportunidade agora da ampla defesa, o contraditório, para ouvir por que a pessoa descumpriu aquela pena. Se a pessoa apresentar um justo motivo, o juiz mantém a PRD. Caso a pessoa não apresente um justo motivo, a PRD volta a ser pena privativa de liberdade. Por exemplo, a pessoa foi condenada a 2 anos de PPL, o juiz substituiu por 2 anos de prestação de serviços à comunidade. Só que a pessoa não compareceu. O juiz marca a audiência de justificação e durante a audiência de justificação a pessoa apresenta um atestado informando que ela esteve internada naqueles dias. Estava no hospital, uma doença e ficou internada durante o período. Nesse caso, é um motivo justificado. Por isso, o juiz não converte a PRD em PPL. Agora, se a pessoa fala, não fui porque eu não estava afim de ir, não é motivo justo, volta a ser pena privativa de liberdade. Se é uma pessoa que não é apta a cumprir a PRD, a pena restritiva, ela vai ter que voltar para cumprir a pena privativa de liberdade. Agora, essa conversão não é automática. Eu vou pedir para que vocês anotem isso como uma observação importante no nosso PP. Mas mesmo assim, na audiência de justificação, o juiz pode determinar que tem que cumprir, né? Como é que fica por isso? Sim. Não, ele vai ter que cumprir. Justificar porque ele não cumpriu naquele período determinado. Vamos lá. A observação importante. O que o senhor falou tem uma importância singular pelo seguinte: se o juiz perdoasse aqueles dias, ele estaria diminuindo a pena. E isso não pode ser feito. Verdade. Vamos lá, observação. A conversão da PRD em PPL. A conversão da PRD em PPL. PRD em PPL. Não poderá ser feito, não poderá ser realizado de forma realizada ou feito de forma automática. Dependendo, portanto, de audiência de justificação. Dependendo de audiência de justificação. PRD em PPL. E pode ser feito de forma automática, dependendo de audiência de justificação. Oi? A audiência não emitiu um dispositivo, emitiu um documento, voltando, fazendo a conversão novamente. Isso, é uma sentença. É uma sentença. Determina a conversão pelo descumprimento. Uma outra situação que leva à conversão, a PRD volta a ser pena privativa de liberdade. Condenação pela prática de crime durante a execução da PRD. Imagina aqui, essa pessoa foi prestar serviço à comunidade, quando chega lá, ele furta a entidade que ele está prestando serviço. Cometeu crime durante a execução. Pode matar lá dentro do presídio. É algo bem parecido. Nesse caso, pode manter a PRD? Claro que não. Volta a ser pena privativa de liberdade. É outro caso de conversão. Isso aqui independente da pena que for aplicada. Se for aplicada pena de 1 ano, 2 anos, 3, qualquer pena que seja aplicada aqui, independente da pena que for aplicada, vai ter a conversão. Ele demonstrou ser uma pessoa incapaz. A pena aplicada. A próxima situação que leva à conversão, condenação pela prática de crime anterior. Crime anterior à substituição. Se for incompatível com a PRD.
foi incompatível com a PRD. Veja, uma situação diferente. Aqui ele pratica crime durante a execução. Demonstra, portanto, que não é capaz de estar cumprindo a PRD. Aqui não, ele está cumprindo a PRD de forma regular e sobrevém a condenação por um crime que ele já tinha cometido antes. Aí, nesse caso, o juiz vai verificar se é possível manter a PRD ou não. Como é que o juiz vai analisar isso? Pelo critério temporal. Aí, foi condenado 2 anos de PPL. O juiz substituiu por 2 anos de prestação de serviço à comunidade. Estava cumprindo essa pena. Quando estava cumprindo essa pena de forma regular, sobrevém a condenação a 1 ano de pena privativa de liberdade por um crime cometido antes. 1 ano de PPL, crime doloso, posso substituir por PRD? Posso. Ele pode substituir por 1 ano de qualquer outra PRD. Uma outra PRD. É possível fazer isso? Tranquilo. Nesse caso, ele vai manter a PRD anterior. Esse crime anterior não havia ainda sido julgado. Não tinha sido julgado, foi julgado agora. Ele mantém essa PRD e agora um novo crime, uma nova condenação pelo crime anterior, ele traz uma nova PRD. Ele vai cumprir 2 PRDs nesse caso. Agora, se essa nova condenação fosse uma pena de 5 anos pela prática de crime doloso, 5 anos pode ser substituída? Crime doloso? Não, só tem 4. Então ele vai ter que cumprir 5 anos de PPL, os 2 anos aqui voltam a ser 2 anos de PPL, ou seja, 7 anos de pena privativa de liberdade. Oi? Aí ele vai perder o direito de Da anterior. a outra liberdade, né? Olha, se for possível manter essa PRD compatível com a nova PRD, aí vamos manter as duas. Se a nova pena é incompatível com o PRD, ou seja, se ele necessariamente vai cumprir essa pena privativa de liberdade, a outra PRD tem que voltar a ser pena privativa de liberdade também. Se for, por exemplo, uma cena aberta, ele pode até conciliar, né? Sim. Não, nem no semiaberto. Nem no semiaberto. Se estiver cumprindo PPL, não pode cumprir PRD. E no aberto, nem no aberto. Não pode. Tranquilo? Se pode dizer, está tranquilo? Veja, toda vez quando existir uma nova condenação pela prática de crime, ocorrerá a conversão? Não. Se for pela prática de crime durante a execução, toda vez. Se for pela prática do crime anterior, o juiz vai verificar se essa nova condenação é possível substituir a pena por restritivo de direito ou não. Se for possível, mantém 2 PRDs. Se não for possível, converte a anterior em PPL. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, Lúcio? Só uma hipótese, se a segunda opção ali fosse 3 anos de PPL, aí somando daria 5 e voltaria com o PPL, ficaria na PPL ou continuaria na PRD, só cumprindo só 3 anos? Volta para o Por exemplo, assim, 2 anos mais 3, ali pode ser compatível. Se fosse 3 na segunda opção ali, você colocou ali. Aqui, 3 anos. Acho que colocou 5, Aqui foram 5 anos. Se fosse 3, 7, deu 7 aqui. 7 meio, eu acho que PRD ainda pode ter uma progressão de regime depois. Sim, pode ter uma progressão. Exato. Pode aplicar essa parte. Vamos lá. Conversão aqui na pena de prestação de serviço à comunidade. Na prestação de serviço à comunidade, nós temos alguns casos específicos de conversão. Onde é que vai ocorrer a conversão nesses casos aqui? Primeiro, se não responder, não existir resposta, a citação por edital. Ausência de resposta à citação por edital. O juiz aplicou a PPL, substituiu por PRD e agora vai iniciar o processo de execução dessa PRD. O primeiro passo do processo de execução é citar a pessoa, já que é um novo processo. Aqui é diferente do processo civil. Processo civil, execução é uma fase, processo penal é um novo processo. Então vai citar a pessoa para a pessoa cumprir a PRD. Só que ao citar a pessoa não é encontrada. O que o juiz faz? Citação por edital. Cita por edital porque a pessoa está no local incerto, não sabido, e mesmo assim a pessoa não responde. Então o juiz
faz a conversão da PRD em PPL. Se a pessoa não foi encontrada para cumprir PRD, o que o juiz vai fazer? Vai insistir no cumprimento da PRD? Claro que não, vai converter em PPL e agora vai determinar, vai expedir um mandato de prisão preventivo. Nesse caso não, já para executar. Para executar a pena. Outra situação, não comparecimento para prestar o trabalho. Não vai, simplesmente não comparece para prestar serviço à comunidade. Aí volta a ser PPL. Vai ter que cumprir a PPL. Terceira situação, recusa ao trabalho. Ele comparece, mas quando chega lá ele fala, não, estou aqui, eu não quero trabalhar, nem vou trabalhar. Vou ficar aqui olhando. Então, ele cumpriu a PRD? Claro que não, ele compareceu, mas não cumpriu. A recusa ao trabalho aqui gera a conversão da PRD em PPL. Volta a ser PPL. Próximo, se comete falta grave. Se cometer falta grave. As faltas graves nós já estudamos, nesse caso, artigo 51. Da lei de execução penal. E a última situação, condenação a PPL não suspensa. Se ele é condenado a uma pena privativa de liberdade e essa pena privativa de liberdade não foi suspensa, não aplicou a suspensão, nós vamos estudar agora a terceira suspensão condicional, vai existir a conversão da PLD em PPL, volta a ser PPL. Agora uma questão aqui, se a gente cumprir essa PLD aqui da lei de drogas, qual é o efeito que vai acontecer? Se ele descumprir, volta a ser PPL? Não, por que não? Porque nunca foi PPL. Não foi uma PPL, já foi direto. Já foi direto. Aí nesse caso aqui, pode ser aplicada uma admoestação verbal, chamar a atenção para ele cumprir a PRD, uma multa, e depois pode ser aplicada a multa. Mas PPL não pode ser aplicada assim. Lá. Bom, ocorrendo a conversão, o tempo mínimo de PPL que ele cumpre é de 30 dias. Tempo mínimo de PPL, 30 dias. Digamos que a pessoa foi condenada a 2 anos de pena privativa de liberdade, substituiu por 2 anos de prestação de serviços à comunidade. Os 2 anos ele já cumpriu 1. Quando descumpriu, falta mais 1 ano, então ele cumpriu 1 ano de PPL. Se faltavam 40 dias para terminar a PRD, sendo convertido, ele cumpriu 40 dias de PRD. Mas se faltava um período igual ou inferior a 30, ele vai ter que cumprir exatamente 30. Digamos, uma pessoa foi condenada, faltava um dia só para terminar e cumprir toda a sua pena nesse objetivo de direito, só um dia. Ele resolve sair para comemorar. Vamos sair para ganhar água e comemorar, porque o último dia não vou trabalhar não, vou comemorar. 1 hora só. Aí nesse caso o juiz mata a audiência de justificação e fala, por que você não cumpriu? Eu fui investir, mas se eu quiser, você pode converter, pode colocar em um dia que eu fico um dia preso, não tem problema, eu já estou acostumado. Dizer, o mínimo de PPL que você tem que cumprir, o mínimo é de 30 dias. E aí, se a pena que deu origem era reclusão, 30 dias de reclusão. Se a pena que deu origem à detenção, 30 dias de detenção. Ou que é ruim. Ou hora ruim. Ou hora ruim, porque é 1 hora só de trabalho. 1 hora só de trabalho. A pessoa se quebra tudo. Isso aí na prática funciona mesmo? Funciona. Aqui na nossa comarca tem alguém com esse tipo de tratamento? Tem, porque aqui tem CEAPA, então o CEAPA acaba acompanhando mais. Em comarcas muito pequenas é mais difícil, porque a própria pessoa que faz o controle, a entidade, a creche, o orfanato, o hospital, as pessoas que estão ali têm medo dar comunicação ao juiz. Então, tipo, não, vou dar um relatório aqui informando que ele compareceu. Foi tudo ok. Porque na verdade a pessoa que está numa situação dessa não é uma pessoa
Agora, as PIDs são penas adequadas pelo seguinte, eu conheço vários casos, e teve um que me chamou a atenção, foi de uma mulher que cometeu um crime eleitoral, isso há mais de 10 anos. Cometeu um crime eleitoral, o juiz aplicou a PPL, substituiu a PPL por uma PID. Ela começou a cumprir a PID num determinado local, e assim que terminou de cumprir a PID, ela foi contratada, está cumprindo o formal até hoje. Carteira assinada, trabalhando tudo certinho até hoje. Então, a PID ressocializou mesmo, serviu para essa ressocialização. Foi crime eleitoral. Por isso que a gente observa que a PID não é aplicada em qualquer caso. Se tiver violência, grave, ameaça, não pode aplicar. Polícia eleitoral. Fique de olho, viu, Luiz? Crime eleitoral. E daí, viu? O Jornal Nacional botou também aqui agora, viu? A casa caiu, né? Casa caindo. Vai cair o Brasil. Com certeza. Se não já caiu. Já caiu. Vamos lá. O último ponto, para a gente encerrar aqui. Quantidade de PIDs. Se a pena privativa de liberdade a ser substituída é menor ou igual a 1 ano, nós podemos substituir essa pena privativa por uma multa, que é a multa vicariante. Vicariante é aquela multa substitutiva, que vai cair na prova agora, né? A PPL já tem 1 ano, pode ser substituída por uma multa. Ou uma PRD. Uma multa ou uma PRD. Agora, se a PPL for maior do que 1 ano, a PPL a ser substituída, ele pode substituir por uma multa mais uma PRD ou 2 PRDs. Então, até 1 ano, ou uma multa ou uma PRD, acima de 1 ano, uma multa mais uma PRD, ou então 2 PRDs. Dúvida? Não? Amanhã, o pedido para a liberação do fundo da prova de civil, né? Beleza? Nossa próxima aula, então, vai ser na quarta-feira, né? Quarta-feira nós encerramos as PIDs. Tá? Trabalhamos com as PIDs em espécie. Encerramos na quinta a nossa prova, não é isso? Isso é quinta já, né? Passo da estabilidade é Não. Não, é menor que a segunda. É menor, tem menos pontos do que a segunda. Nós temos PID